Buenas! Nessa sessão, a gente vai discutir o que são juros simples e juros compostos. Nós vamos ver que é algo bem tranquilo, bem simples de entender, e a diferença entre eles é pequena. A única coisa é que a gente tem que entender que não tem um melhor ou pior para trabalhar. A única coisa, ou o mais justo ou menos justo. Usar juros simples ou juros compostos é simplesmente uma questão das partes que estão negociando o dinheiro e a taxa de juros, negociarem qual é a forma com que eles querem que o juro seja calculado. Quem vai emprestar o dinheiro, ele já tem na cabeça o quanto ele quer ganhar de juros. Então, para ele, se é juros simples, juros compostos, tanto faz. Ele simplesmente vai adequar a taxa àquele sistema. Então, a única coisa que quem vai tomar o dinheiro emprestado tem que ter em mente é o seguinte: olha, quanto eu vou pagar de juros, independente do sistema. Então, o mesmo valor de juros pode ser pago de um lado para o outro, simplesmente com um sistema diferente. A única coisa que quando a gente olha as taxas isoladamente, elas vão ter valores diferentes. Mas no final do período, quando você tem aqueles juros para pagar ou a receber, se foi feito o cálculo corretamente, vai receber o mesmo montante, independente do sistema. Então, novamente, não tem o sistema de juros certo, o sistema errado, é simplesmente uma convenção, uma negociação entre as partes. Muito bom, então vamos entender como funciona cada um desses sistemas de juros simples e juros compostos. Primeiramente, vou só retomar aquela primeira sessão dos conceitos iniciais e entender que o montante é o capital, que é o dinheiro que a gente tem hoje, o dinheiro que a gente vai tomar emprestado, ou a visão do outro lado é o dinheiro que vai ser investido ou aplicado, mais a parcela dos juros. E os juros é calculado como a taxa de juros vezes o capital, tá ok? E aí a gente chega no montante. Então essa é a equação básica que a gente vai usar para fazer os cálculos. E aí a gente vai perceber a diferença entre os sistemas. Então, como é que funciona o sistema de juros simples? No juros simples, os juros é calculado sempre sobre o capital. Eu poderia até dizer que é o capital inicial, mas aí seria assim, é repetitivo. O capital é aquele, na nossa convenção aqui da matemática financeira, é aquele dinheiro de hoje investido inicialmente. Tá ok? Vou até colocar aqui um parênteses para ficar bem claro, que é aquele primeiro capital. Então, como é que funciona? Eu vou calcular, eu tenho aqui o montante no final do período 1, do prazo 1, ele vai ser o quê? O meu capital mais os juros. Sendo que esses juros aqui, relembrando a definição, é calculado sobre o capital inicial, ou seja, é o capital, esse mesmo aqui, vezes a taxa de juros. Então aqui só para lembrar, esse I é a taxa de juros que foi combinada entre as partes. Tá ok? Muito bom. No segundo período, então vamos dizer o seguinte: você tomou o dinheiro emprestado por um período e vai ficar mais um período. Resolveu renovar esse empréstimo. Então, o montante ao final do segundo período, ele vai ser dado como o capital inicial
mais os juros do primeiro período mais os juros do segundo período, sendo que esses juros do segundo período também é calculado sobre o capital inicial, aplicando a taxa de juros vezes o capital. Então, a gente vê que é sempre dessa forma. A taxa de juros sempre sobre o mesmo capital, vezes... Aliás, os juros é sempre o capital vezes a taxa de juros. Então, a gente sempre aplica a taxa de juros sobre o mesmo capital. Então, isso daqui a gente pode escrever como o capital C mais 2 vezes o nosso juros aqui. Tá ok? Também posso escrever da seguinte forma, já que juros é o C vezes I aqui, então posso escrever que isso é C mais 2 vezes C vezes a taxa de juros, ou colocando o capital em evidência, é o capital vezes 1 mais 2 vezes a taxa I. Tá ok? Então, e essa é uma relação interessante, porque agora, se a gente olhar para ela aqui, a gente está vendo um padrãozinho. Vocês estão vendo aqui, ó, 2 e o 2 aqui. Eu posso pegar isso e falar o seguinte, olha, qual que vai ser, então, o meu montante se eu deixar ele aplicado, ou se eu deixar isso daqui, eu tomar emprestado por N períodos. Então, N períodos aqui. Então, esse N aqui é o número de períodos de tempo que a gente vai deixar aplicado ou vai tomar o dinheiro emprestado. Seguindo a mesma coisa, eu faço o seguinte, é o C mais J mais papapá, pontinhos, J. Quantos J's? No primeiro período eu tinha 1 J, no segundo período eu tinha 2 juros, 2 J's. Aqui eu vou ter exatamente, se é a data N, ou N período, vou ter N J's, ou seja, eu vou poder escrever isso como C de capital mais N vezes o J, que é igual, e aí já simplificando aqui, capital vezes 1 mais N vezes, vou colocar até em outra cor para lembrar, N vezes a taxa I. Pronto. Lembrando que aqui é a taxa percentual, N é período, isso é dinheiro, montante aqui é dinheiro. Então tá aí, pessoal. Essa é a fórmula do juro simples, considerando N períodos. E, novamente, a ideia é que, quando a gente usa o juro simples, sempre os juros que eu estou devendo é calculado sobre a mesma base, e essa base é o meu capital, tá ok? Que é aquele dinheiro de hoje, aquele dinheiro que foi investido no começo do período, ou foi tomado emprestado no início do período, tá ok? Então, também não, fórmula bastante simples para usar. O que muda agora aqui nos juros compostos? Nos juros compostos,
os juros é calculado sobre o capital mais os juros, ou seja, em outras palavras, ele é calculado sobre o montante, sempre sobre o montante atualizado. Ou seja, quando a gente fala de juros compostos, eu estou falando de juros calculados sobre capital mais juros. Então, é por isso o termo até composto, é juros sobre juros. E um monte de coisa na nossa vida segue esse ritmo de juros compostos, até a inflação, por exemplo. A gente tem um determinado produto, ele sofre uma correção monetária, ou seja, ele vai ter inflação, o preço vai subir, no próximo período ele pode subir de novo, mas ele sobe sobre aquele valor que já foi atualizado, ou seja, que ele já foi inflacionado. Então, é juros compostos, juros sobre juros. Eu diria até que, assim, normalmente o mais natural é até os juros compostos, tá ok? E aí vamos ver como que a gente calcula aqui. Então, no primeiro período, eu tenho o meu montante ao final do meu primeiro período. Então, primeiro assim, apliquei um valor C. Ao final desse período, eu tenho um juros ainda J. Esse juros J, como ele é calculado? Também da mesma forma que, como é o primeiro período, é o capital vezes a taxa de juros aqui. Então, até aí, sem grandes mistérios. Agora, a gente deixou aplicado mais um período. Então, tenho o montante, ou estamos devendo, renovamos o empréstimo, essa dívida por mais um período. Então, como que é o montante ao final do período 2? E aí é que a coisa vai mudar. Vai ser o montante ao final do período 1, que é o M1, tá ok? Então, que nesse caso aqui é o capital mais juros, mais os juros aqui, que é calculado como? Agora ele mudou. Então, vou usar até outra cor aqui para... Esses juros, a base dele é M1 vezes a taxa I. Tá ok? E aí é juros, aqui ó, taxa de juros aplicado sobre o último montante. Tá ok? Só para a gente assim, retomar, olha aqui, ó, antigamente isso aqui, ó, no juros simples, C mais J é igual a M1, ao montante no final do período 1. Então a estrutura, até para entender, ela segue a mesma ideia. O montante no final de cada período é o montante anterior mais os juros. O que vai mudar é que você calcula os juros. Então, no juros simples, montante ao final do segundo período é o quê? É o montante no final do primeiro período mais os juros que são calculados sobre o capital inicial. Aqui, os juros é calculado sobre o montante ao final do primeiro período. Então, está aqui a diferença entre os dois sistemas. Então, desenvolvendo aqui a fórmula, eu vou ter M1 mais, e os juros eu vou chamar de M1, montante final do primeiro período, vezes a taxa I. Como tem o M1 aí o tempo todo, coloco em evidência, M1 vezes 1 mais I. E aí é o seguinte, eu posso desenvolver um pouco mais, só que agora eu vou aqui para cima.
esse montante aqui, eu posso escrever sobre capital mais capital vezes I, que é o juros inicial. Coloco em evidência, isso, o C, que é o capital, fica capital vezes 1 mais I. E agora, o que eu vou fazer? Eu vou substituir. Eu vou pegar este valor aqui, ó, e vou substituir no lugar do M1. Quando eu faço isso, fica capital vezes 1 mais a taxa I. Aí vai ficar 1 mais I vezes 1 mais I, é 1 mais I ao quadrado. Então, é aquilo que eu tinha comentado até na primeira sessão, matemática financeira usa multiplicação, divisão e usa um pouco mais de exponenciação. Então está aqui, pronto. Essa é a fórmula para o montante ao final do segundo período. Então, se você deixou aplicado dinheiro por 2 períodos ou tomou emprestado por 2 períodos, a juros compostos. Então, deixou 2 períodos, olha aqui, ó. Deixei 2 períodos aplicados, eu tenho aqui elevado ao quadrado. E aí eu já posso pensar em generalizar a fórmula. Como é que fica, então? Se eu deixar o montante aplicado N períodos a juros compostos, isso aqui é dinheiro, só para a gente não esquecer, eu tenho o montante na data anterior, N menos 1, mais os juros, que vai ser calculado não sobre o capital inicial, mas sobre o montante na data anterior, na data N menos 1, vezes o I. Os juros é sempre uma taxa de juros vezes alguma base, e essa base depende do sistema. Se for juros simples, a base é o capital. Se for juros compostos, é o montante no início do período. Lembre-se, inclusive, da ideia, para receber juros tem que passar um tempo aí. E aí, desenvolvendo esta fórmula aqui, ela vai ficar enorme aqui nessa decomposição, então já vou partir aqui. Quem quiser depois brincar matematicamente, vai chegar no mesmo resultado. E jogando aqui a partir dessa, substituindo um montante no outro, eu chego nessa fórmula genérica, que é 1 mais o capital aplicado, que é dinheiro, vezes 1 mais a taxa aqui, a N períodos, elevado a N períodos. Então está aqui. Esta é a fórmula dos juros compostos, ou de como a gente chega no montante de uma aplicação ou de uma dívida, de um financiamento, onde as partes combinaram inicialmente que iam usar os juros compostos para atualizar os valores para cobrar a remuneração. Novamente, não tem certo, não tem errado. É uma questão da negociação entre as partes. Quem vai emprestar, ele vai fazer o conta o seguinte: olha, eu vou emprestar um determinado capital e quero receber um determinado montante. Quero juros simples, juros compostos. Tá bom, a gente combina e é só recalcular a taxa da maneira que quiser. E isso é bastante tranquilo de ser feito. Tem até uma fórmula, se eu igualar essas duas aqui, eu consigo chegar numa fórmula que me permite adaptar a taxa de um sistema para outro. Tá ok? Que a gente pode discutir mais para frente, e também é disponível fácil no Google ou em qualquer livro de matemática financeira. Mas o principal é conhecer esses dois sistemas e entender o seguinte: primeiro, não tem certo e errado, o honesto, o desonesto. Se eu pegar a mesma taxa de 2% e aplicar nos juros compostos, vai dar um montante maior? Vai, porque nos juros compostos eu estou aplicando juros sobre juros. Tá certo?
Então, de novo, quem está fazendo a operação, ele pensa o quanto vai emprestar e quanto que ele quer no final. E a partir daí ele faz as continhas e tem aqui as fórmulas básicas, tanto para um sistema como para o outro, para a gente calcular qual que é esse montante ao final do período. Tá ok? Muito bom, pessoal. Essa ideia do que são juros simples, juros compostos. Vamos ver nas outras sessões alguns exercícios e como praticar isso usando o Excel. Tá bom? Até mais!